Iniciando aqui mais um programa a propósito, mais uma vez aqui uma satisfação muito grande estar com vocês e hoje eu recebo um cara assim que eu acabei de conhecer tem pouco tempo, mas que já me transmite muita luz, inclusive é assim que ele gosta de ser chamado. Então eu estou recebendo aqui o Luciano Weber, mas ele gosta de ser chamado de Luz e vocês quando conhecerem agora vão ver que realmente ele irradia luz. E tem uma história muito bacana, natural de Salvador, Boca do Rio, então é gente nossa e tem tanta história para contar. Quando ele mandou o release dele para mim, eu falei, é um livro, né? E histórias bacanas, e é isso que ele vai compartilhar hoje com a gente aqui. Então ele traz muitos conhecimentos de terapia integrativa, que hoje eu sou apaixonado, todo mundo sabe disso, e que tem feito tão bem a tantas pessoas que ele vai compartilhar aqui com a gente. Então, Luiz, seja bem-vindo. Gratidão, meu querido, gratidão a todos. É uma honra estar aqui na CNT, né? Nessa rede que abraça o Brasil e nesse programa maravilhoso com você, que conheci agora, mas já estou encantado. E olha esse nome, A Propósito. A Propósito, né? E o propósito é a essência, né? É o norteador do que a gente veio fazer aqui na Terra. Quando a gente conecta os nossos talentos com a nossa missão e entende a contribuição positiva que a gente veio fazer no mundo, a gente se conecta com o nosso propósito. Verdade. Agora, 29 anos, cara de menino, com tanta história para contar. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque é tão importante para o público do programa, principalmente, que são jovens, são estudantes, que muitas vezes estão desacreditados, acham que não vão conseguir. Porque essa é uma geração que se frustra muito rápido, né? E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que aconteceu tudo isso. Você veio da Boca do Rio, natural de lá mesmo? Sim, sempre morou lá? Sempre morei lá. Morei um pouquinho na Cidade Baixa também, no Jardim Cruzeiro e tal, outra paixão aquela área da Cidade Baixa. E aí vem de escola, de colégio militar, sim. Né? E depois você faz uma guinada 360 graus na sua carreira, como eu também. Mas eu queria que você contasse pra gente assim, como é que tudo aconteceu, o que é que você fazia na infância, o que é que você gostava e como é que surgiu essa ideia do autoconhecimento. Maravilha. Então, eu costumo dizer, né, que eu tenho 29 anos, mas eu tenho muito orgulho de minha vida ter passado por bastantes metamorfoses. A mudança é a lei da vida, né? Tudo está mudando o tempo todo. Inclusive, nesse retiro de silêncio que eu participei agora, foi um dos conhecimentos que veio bem marcantes, assim, essa questão da mudança. E tudo começou em 24 de abril de 2014. Eu sou péssimo em datas, mas essa eu não esqueço. Essa marcou. Foi onde eu praticamente nasci de novo. Eu percebi que eu estava muito distante da minha essência. E uma dessas grandes transformações foi porque antes eu trabalhava na Governadoria do Estado, eu era assessor administrativo do Núcleo de Contratos e Licitações, então eu era engravatado, trabalhando naquele ambiente fechado, fazendo licitações para o Estado e fazia faculdade de Direito, estava no 4º ano. E aí nessa data especial eu fiz um curso da organização chamada Arte de Viver, que ensina autoconhecimento, técnica de respiração e meditação. E aí fui na primeira técnica de respiração, irmão, trouxe um grande insight, que eu era um bodybuilder, um cara assim muito marrento, tinha até tendências violentas assim, estava bem desconectado da minha essência. E nesse primeiro contato com esse autoconhecimento, com esse olhar para dentro, eu comecei a chorar assim que acabou a técnica de respiração. Por que eu chorei? Porque me veio um insight de quanto eu estava afastado da minha essência. A história que veio na minha mente naquele momento é que dentro da gente existem dois lobos, o lobo bom e o lobo ruim, as subpersonalidades, como explica a PNL, né? E esses lobos ficam brigando o tempo todo. E qual lobo ganha? Aquele que você alimenta. E eu percebi o quanto eu estava alimentando o meu lobo ruim e estava afastado da minha essência. Então depois dessa percepção, uma chave virou e tudo mudou. Foi quando eu comecei a fazer trabalho voluntário, comecei a ir para lugares como a Chapada Diamantina e me conectar com a natureza. A natureza é uma grande fonte de energia vital, um grande auxiliador na redução dos níveis de estresse e comecei a me conectar com o serviço voluntário, que é a melhor forma de você lavar o ego, se nutrir, e isso é uma paixão para mim. Porque quando você serve o outro, nada mais é do que colocar o amor em ação. E o que é o amor? Nada mais do que a nossa verdadeira essência. Então, nesse processo de transformação, eu fiquei viciado pelo autoconhecimento. E aí foram 30 cursos pela organização Arte de Viver, depois veio uma outra virada que eu abdiquei de um cargo público, abdiquei dessa vida mais, como dizer, dessa vida mais condicionada, né? Porque a minha mãe dizia, faça direito para ser alguém na vida, como se eu pudesse ser ninguém na vida. Faça direito para ter dinheiro. Esses conceitos que a gente é influenciado por uma sociedade que preza mais o ter do que o ser.
Então eu abdiquei em tudo isso e nas bênçãos do universo, na sincronicidade, que eu acredito que as sincronicidades elas atestam o caminho certo que você segue na vida. Quando você está fazendo escolhas certas, as sincronicidades acontecem. Eu ganhei uma passagem para poder ir para a Índia, fui, abdiquei de tudo, morei um ano lá, fiz uma formação de yoga, de terapia Ayurveda, que é um sistema milenar de medicina indiana, e desde então o autoconhecimento foi se fazendo cada vez mais presente e conheça a ti mesmo e conhecerás os segredos do universo. Então nesse processo eu venho percebendo cada vez mais como encontrar a liberdade total através da verdade última. Bom, então eu quero agradecer a vocês aqui a participação. Brincadeira, porque o cara já contou tanta história, né? São histórias bonitas, são relatos bonitos, que eu fiquei encantado com a história dele. E aí eu quero saber de você, Luiz, o seguinte, qual foi a reação da sua família, porque isso é uma constante para os jovens que estão nos assistindo, quando você disse assim, não é nada disso que eu quero e eu me encontrei agora no autoconhecimento. Como é que foi a reação? Então, essa história é bem interessante porque a minha mãe, ela é evangélica, sabe? Eu sou um filho adotivo, passei por vários processos assim até meu primeiro 7 anos e a gente teve algumas relações turbulentas. Já fui evangélico também e hoje eu acredito na palavra de Deus, hoje eu sigo os ensinamentos de Jesus, mas sem dogmas, sem padrões impostos pela mentalidade humana que não segue a essência do evangelho, né? Então, quando eu voltei da Índia, foi um choque muito grande para minha mãe, ter abdicado de um cargo público, sabe? Esses condicionamentos sociais. Mas nada melhor do que um exemplo para convencer. 11 anos estudando no colégio militar, eu vi uma frase todos os dias: a palavra convence, o exemplo arrasta. E a gente entrou em vários conflitos porque eu percebia que ela não me aceitava e eu sempre ficava sobre aceitação e expectativa. Expectativa que ela fosse mudar e me aceitar. Quando eu percebi, irmão, nesse caminho do autoconhecimento, que ela não me aceitava porque eu não aceitava ela. E quando eu comecei a aceitar a forma que ela é, os condicionamentos que ela recebeu, o quanto ela é fruto das criações dos pais delas de outras eras, e consegui aceitar isso e sem expectativa, que cada um tem o seu processo na vida, virou uma chave em mim, e o incrível é que tudo é sistêmico e virou também uma chave nela. Hoje eu tenho muito orgulho para dizer que eu sanei as minhas relações familiares, sabe? Hoje a minha mãe tem orgulho de mim. Já teve muita aversão, não quis nem mais eu em casa, porque dizia que eu adorava falsos deuses. Não entendia bem, né, o caminho do amor, que é independente de religião. Então hoje a gente tem uma relação muito linda, porque através do exemplo, os próprios familiares foram falar, eu vi o Lu falando sobre autoconhecimento, eu assisti uma palestra do Lu, sabe? Seu filho tá muito especial, Lúcia, olha como ele tá diferente. Então através disso ela foi começar a ouvir mais, a perceber mais. Ontem eu estava até visitando ela, um beijo manhã, e hoje a nossa relação está muito linda porque entrou muito nessa questão de aceitação, Sim. Principalmente minha dela e depois dela de mim. E além da aceitação também tem uma palavra importante aí que é o respeito, né? A gente respeitar o espaço, o momento do outro, Sim. o desejo do outro, né? Que a gente esquece muito e a gente coloca sempre a palavra aceitação, mas o respeito também é fundamental. E é importante também a gente ressaltar aqui a beleza da história que você traz, porque a gente está falando para um público de estudante, mas que alcança também muitos outros públicos. E a gente está falando de uma pessoa que vem de um bairro como Boca do Rio e que as pessoas criam muitos preconceitos, né? Não só da Boca do Rio, um beijo pro pessoal da Boca do Rio, mas de qualquer outros bairros, porque a violência está em todo lugar. Com certeza. E aí a gente encontra aqui um cara cheio de luz, cheio de ideias, cheio de propostas e trabalhos, e isso nos deixa muito feliz, porque há oportunidade para todo mundo. E elas estão passando, mas as pessoas acabam não pegando e não percebendo. E aí eu vi que você também é especialista em yoga, né? Sim. E aí tenho muita vontade, nunca fiz, mas eu queria que você explicasse pra gente quais são os benefícios do yoga, o que é que ele proporciona, o que é que ele traz, todo mundo pode fazer, como é que acontece o processo? O yoga, eu sou muito apaixonado, porque eu fui mergulhar na fonte, né? Morando lá na Índia, eu pude beber da fonte do yoga. Eu fiz a minha formação em Rishikesh, que é uma cidade sagrada do yoga. Lá tem núcleos de yoga em vários lugares e é uma cidade que é proibido vender bebida alcoólica e vender carne. Então, lá bebendo da fonte, eu percebi que o yoga é uma ciência de autorrealização.
Hoje em dia o yoga é muito vendido por posturas, por movimentos, né? A gente vê aquelas pessoas flexíveis, aquelas pessoas meio fitness, fazendo posturas assim diferentes. Isso é apenas uma parte dos 8 caminhos que tem no yoga. Sim. O yoga fala desde referências morais que você deve ter consigo e com o outro. Um dos primeiros princípios do yoga é a não violência, depois o compromisso com a verdade. E aí vem todo um caminho de autorrealização, desde conexão com a respiração. Um dos caminhos que para mim é um dos mais difíceis, o Pratyahara, o domínio dos sentidos. Você vê aquele brigadeiro, vê aquela salada e dizer, não, a salada é o mais saudável. Então trabalha isso também dentro do yoga. Tem o trio final do yoga que é a excelência, que é o Dharana, Dhyana, Samadhi. Concentração, meditação e transcendência. O Samadhi é o objetivo final do yoga. Dizem que só 0,0001% das pessoas do mundo conseguem viver em Samadhi. Você pode conseguir ter alguns acessos a isso, mas essas pessoas normalmente são líderes espirituais, como o Dalai Lama, ou pessoas que recebem o Prêmio Nobel da Paz, que conseguem entender que a premissa básica da vida é ser, evoluir e servir. Quando você entende essa trindade da autorrealização, você se conecta com a essência e vive nesse samadhi, nessa autorrealização completa e consegue viver o amor encarnado. Quanto tempo dura o processo do yoga? Tem um limite? Pode ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, 24 horas? Sim. Como é que acontece o processo? Então, se falando de uma prática, de uma aula de yoga em si, pode durar entre 1 hora a 1 hora e meia, né? E nessa prática, que o que se costuma se fazer muitas vezes é essa prática mais de corpo, de alongamentos, de trabalho físico, porque o corpo nada mais é do que a morada do nosso espírito, né? A morada da nossa alma. Então, quando a gente tem um corpo alinhado, forte, flexível, equilibrado, a gente consegue ter uma casa para nossa mente conseguir fluir de uma forma melhor. Na prática de yoga também você tem um momento de relaxamento, você tem um momento de conhecimento, com algumas pérolas de conhecimento para o nosso dia, tem técnicas de respiração, tudo isso em 1 hora, 1 hora e meia, e as pessoas saem da prática de yoga, parece que tomaram uma anestesia espiritual, sabe? Saem com o olhinho baixinho, mais em paz, mais presente, e eu costumo dizer que esse estado que você sai do yoga, esse estado que é a sua verdadeira essência, porque a gente não faz nada demais, a gente mexe o corpo, respira, se conecta, se concentra, e aí você consegue sentir paz, sentir felicidade, e eu costumo dizer, você não é estressado, você não é infeliz, você não é ansioso, você é amor, você é paz, você é conexão. Por isso que quando a gente faz umas práticas simples, você consegue se conectar com isso. Sim. Então, em 1 hora, a gente consegue mergulhar todo esse caminho. E uma das coisas que eu acho mais lindo de todas essas mensagens que eu levo é que, no final das contas, está tudo dentro de nós. Sim, sabe? A nossa verdade. essência já está aqui. Pessoas estão gastando muito dinheiro com antidepressivos, em coisas materiais para conseguir ter paz, mas muitas vezes a paz que a gente tanto procura está no silêncio que a gente não faz. Então, estar no silêncio é perceber esse núcleo interno, é perceber que dentro da gente tem um porto seguro, uma morada interior. E se você acessa isso, você consegue se conectar melhor. Bacana. E algo importante que você falou, porque assim, tem algumas organizações que já estão trabalhando com essas técnicas integrativas, terapêuticas, até como qualidade de vida para os seus funcionários, né? E aí, às vezes, falam assim, porque a gente não tem tempo para parar, não tem tempo para isso. Mas você falou uma coisa que é interessante, que a gente não sabe fazer, que é respirar. E aí a respiração ela é fundamental, a gente está ofegante o tempo inteiro, a gente quer falar demasiadamente e a gente, calma, respira um pouco que você vai ver como tudo vai se tranquilizar e tudo vai se resolver. Então, às vezes, a empresa não tem um tempo, mas eu tenho um tempo para tirar para mim, naquele espaço de tempo de 8 horas de trabalho, que eu posso chegar ali e tirar 1 hora só de respiração e de silêncio, como você falou. Né? E uma coisa que eu tenho feito muito e estou, você pode dizer assim, né, viciado, é na meditação. Então, a meditação, antes de dormir, todos os dias quando eu acordo, isso me faz uma conexão, eu com eu mesmo, e isso é muito importante. Agora, além do yoga, eu sei que você é especialista em várias técnicas, né? O que mais o pessoal busca, o que mais o pessoal tem procurado, além do yoga? Isso que você falou da respiração foi muito interessante, né? Que é outro assunto que eu também sou extremamente apaixonado e que foi o meu despertar espiritual. Outra coisa que você falou também sobre as empresas, né? A Google hoje já paga um professor de yoga para estar lá atuando com os funcionários. A Vivo também já tem um espaço de meditação. Uma empresa também, Salesforce, ela dá uma quantia para as pessoas investirem nesse autoconhecimento. Então, grandes empresas já estão percebendo os grandes benefícios. Antes a gente falava o que é meditação, né? O que é respiração.
Então hoje a gente não precisa mais falar isso porque já tá, se você colocar meditação no Google, cresceu acho que 300% a cada ano, assim, a busca por isso. Sim. Atenção empresas, tá aqui o cara, viu? Tamo junto, inclusive já tenho feito alguns trabalhos como educador corporativo. Recentemente fui contratado para a Prefeitura de Osasco, em um módulo de PDL, né, de liderança, desenvolvimento das lideranças. Eu levei qualidade de vida, ensinei técnicas de respiração para eles, meditação, e foi um momento maravilhoso. Outras terapias que estão sendo buscadas também têm a ver com a Ayurveda, que é um sistema de medicina milenar que entende que o homem ele só entra em doença quando ele está em desequilíbrio com a natureza. Infelizmente, o nosso sistema ocidental é muito focado na doença. Você só vai no médico quando está doente. E aí ele te passa muitas vezes um remédio para curar o sintoma, mas não vai na raiz. Então você toma um remédio para curar a dor de cabeça, mas você não investiga por que tem aquela dor de cabeça. E aquela dor de cabeça é fruto de um desequilíbrio. E uma das terapias milenares e que eu utilizo bastante é a terapia corporal, através de uma técnica que mistura yoga, massagem e ayurveda. Em 2 horas de sessão, a gente consegue fazer um trabalho ali por todo o corpo. Hoje, 90% das doenças são psicossomáticas, geradas das emoções. Então, a forma como você lida com as pessoas, a forma como você lida com as suas emoções. E quando não é positivo, gera influências no corpo. E quando a gente está com alto nível de estresse, também gera influência no corpo. Então, atuando no corpo, você consegue atuar também na mente. Porque é uma coisa só, né? Sim. Mente e corpo. Outra ferramenta também que foi me dada, assim, foi a ferramenta do Tantra. O Tantra é uma ciência muito antiga que trabalha desenvolvimento em geral e, diferente das outras ciências, das outras entidades, ela não nega a questão da sexologia, a questão do sexo, do contato relacional com o outro. E quem foi o nosso professor de sexualidade? Papai, mamãe, escola, ninguém ensinou nada pra gente. Então, direta ou indiretamente, foi a indústria pornográfica que ensinou o pouco que a gente sabe sobre isso. E o que eu amo do Tantra é que ela não negou isso, mas ensinou técnicas e formas de levar o sagrado para as relações, de entender como lidar melhor com essa energia sexual, que não é só do sexo, mas da criação. Então, a energia do libido à vida, e levar isso de forma consciente, de forma conectada, presente. Então, são outras terapias também que a gente vem fazendo esse trabalho lindo. Eu, minha companheira, meu irmão, estamos os 3 ali na mesma sintonia, com as mesmas formações. Outra formação interessante também, que foi o que me trouxe o caminho do meio, foi o coach. Através da metodologia do coach Ikigai, eu digo que ele me trouxe para o caminho do meio, me aterrou. Porque essas ferramentas espirituais levam você também às vezes para um extremo, e aí o coach me levou para o outro extremo. Para o outro extremo não, ela me mostrou o outro lado para me levar para o caminho do meio. Então espiritualidade e empreendedorismo, os dois caminhos juntos. Você falou da Tantra. Sim. E eu queria puxar esse assunto porque eu vejo que ainda existe muito preconceito em relação. Uhum. E a gente sabe que esse preconceito muitas vezes são por profissionais que não são profissionais, né? Não tem esse entendimento da técnica como ela deveria ser. Uhum. E isso acaba banalizando, como acontece com o coach, como acontece com outras profissões também, com outras técnicas. E aí eu queria que você desmistificasse isso pra gente, né? De fato, como é que isso acontece? Por que as pessoas buscam o Tantra? Qual é o benefício que isso traz? Pô, perfeito. Então, eu morei 3 meses numa comunidade tântrica assim que saí da Índia. Saí da Índia, vim pro Brasil, fiquei um mesinho assim e fui pro interior de Minas, Itapeva, para morar na comunidade tântrica, e depois de 3 meses eu pude trocar por minha formação. Uma formação de Tantra hoje custa entre 8 mil a 9 mil reais nesse centro que eu me formei. E eu pude trocar por trabalho voluntário, então trabalhei 3 meses lá, servindo e aprendendo, e pude trocar pela minha formação. E realmente, né, é muito deturpado o Tantra hoje. Se você coloca Tantra no Google, muitas vezes aparecem coisas como prostituição. E por que isso? Porque a gente tem esse processo, esse condicionamento mental de uma hipersexualização nas mídias e uma hipossexualização nas escolas. A gente tem essa repressão. O Freud ele dizia, tudo que você reprime, você mata e destrói dentro de você. E o nosso condicionamento sexual é muito reprimido. Desde pequeno, quando a gente está no nosso primeiro contato ali, tira a mão daí, menino, isso tá errado. Verdade. E aí a gente não tem o suporte, a gente vai ouvindo o que os coleguinhas dizem e vai condicionando a sua mente para essa pouca informação. Então existe muita repressão. A Igreja Católica, quando ela chegou, ela trouxe os bate-papos sobre sexualidade apenas para confessionário, onde você ia conversar com o padre, que também é reprimido dessa energia, e não ia poder te dar um suporte e dizer que era pecado. Eu lembro que eu era adolescente e eu era evangélico, então eu estava me conhecendo, me tocando, e eu, meu Deus está vendo, isso é pecado, e trazendo essa repressão, sabe? E o Tantra entende que tudo é divino, desde que se faça com consciência. Não existe profano, porque tudo é sagrado, desde que haja consciência.
E a gente é muito pobre desses condicionamentos, a gente é vítima desses condicionamentos e muito pobre de uma ciência que vai esclarecer isso de forma mais consciente. Até para a questão da mulher, né? Os estudos do clítoris, que é uma região clitoriana que tem uns 8.000 terminações nervosas específicas para dar prazer à mulher, 20 anos que tem estudos mais apurados em relação a isso. Então, tanto na ciência como no contexto social, todo esse bate-papo sobre sexualidade ainda é um tabu. Nos workshops que eu dou de sexualidade consciente, eu fico muito honrado e muito feliz porque a gente abre um espaço para trazer bate-papo sobre isso que normalmente não seria conversado de forma aberta e muitas coisas são reveladas, muitas coisas são ditas assim. E como terapia tântrica eu atendo pessoas vítimas de traumas, de abusos, de estupro e é só na terapia tântrica que ela pode ter um acesso para trabalhar isso de forma mais profunda. A sexóloga ele trabalha de um nível superficial, o psicólogo não faz diretamente ao ponto, então a terapia tântrica eu percebi e assumi essa missão de poder também trazer essa medicina para essa situação. E aí a gente percebe que todas essas técnicas, elas partem muito e surgem muito através dos toques das mãos. Sim. E isso traz também a questão da energia. Perfeito. Né? Então, quando a pessoa não está bem e aí que você está equilibrado na sua essência, que você toca, aí você consegue trazer o equilíbrio para aquela pessoa. Então, você acredita muito quando as pessoas dizem assim, eu não fui com a energia de fulano, a energia de fulano acabou comigo, me derrubou. É verdade isso? Sim, sim. É verdade. Com certeza. Tudo é uma questão de vibração, né? Então, a forma que você alimenta a sua frequência vai vibrar uma energia. Então, realmente, como você falou, tem lugares que a gente vai e sente uma energia estranha, ou a gente vai e sente uma dor de cabeça. Porque muitas vezes aqueles ambientes estão carregados, aqueles ambientes estão nutridos de uma energia negativa. E até a PNL, a neurociência, explica isso, né? A forma que a gente vê as coisas é muito representada pela forma que a gente tem a representação interna, o que a gente está nutrindo dentro da gente. Então, o que acontece com muitas pessoas? Ficam assistindo muito programa de violência, muitas vezes na hora do almoço assistindo esses programas sensacionalistas de violência. Então a forma que ela vai olhar para as coisas, a forma que ela vai se conectar é com essa energia mais de violência. Sempre assustada, sempre desconfiada. Pois é. Então a energia vai ser aquilo que você nutre. E a depender do que você nutre, vai vibrar uma frequência mais positiva. Ok. Você deve escutar muito das pessoas assim que não acreditam, que são céticas, de que isso é muito lúdico, né? Isso não existe, isso é fantasioso, o mundo está violento. Ele está violento mesmo, mas se a gente entra nessa energia, a gente acaba também se contaminando, né? E a gente se fecha, a gente se reprime, como acontece com muitas pessoas. Pessoas que não saem de casa, pessoas que não se relacionam. Eu tenho muitos pacientes, mulheres principalmente, que têm medo de se relacionar porque foi violentada pelo ex-companheiro. E aí isso cria um trauma e para a gente desconstruir isso, precisa todos esses processos que você falou aqui. Essa questão que você falou sobre a sociedade violenta, né? Mas desde o tempo antigo foi sempre assim. A gente não lembra que Abel foi morto por Caim. Então, a violência sempre existiu. E antes era uma violência muito pior. Os nossos pais da terra, os tupinambás, eles eram canibais. Então, a violência sempre existiu. Mas, mais uma vez eu digo, se você se nutre dessa violência, essa violência vai chegar até você. Sim. Mas se você se nutre do amor, a lei do retorno é uma lei universal. Só que a gente leva isso muito pro negativo. Faz aqui, paga aqui, faz o mal, recebe o mal. Mas quando você dá amor, você também recebe amor. Sim. Sabe? Então essa é uma das leis universais, verdades absolutas, que não tem como negar. Você planta o que colhe. Então, se você se nutre de amor, você colhe amor. Onde é que você atende hoje? Você vai nas residências das pessoas? Sim. Você tem um espaço próprio? Sim. Onde é que as pessoas podem encontrar a luz? Sim. Então, eu atendo na minha casa. Eu estou com uma casa maravilhosa, assim, em frente ao Parque do Pituaçu. Eu tenho dado aulas de yoga lá às 6 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta. E faço também atendimentos, massagem e faço atendimentos a domicílio. Então, é muito assim harmônico, muito sincronizado com as necessidades das pessoas que estão me procurando. E é uma forma muito linda de viver o meu propósito, né? Eu entendi que o propósito da minha vida é ser feliz, é ser verdadeiro e influenciar na autocura, desenvolvimento e autorrealização das pessoas. Bacana. Agora, me fala um pouquinho o que é que você pretende, o que é que você tem de planejamento, o que você está criando? Está criando coisas novas? O que é que você está construindo aí para trazer de novo aqui pra gente? Massa, maravilha. Então, eu sou um ser multipotencial, né? Eu já entendi, assumi essa identidade e o meu primeiro talento que eu estudei no livro Descubra Seus Pontos Fortes e você identifica os seus talentos é a ideia ativa. Então a minha mente chove ideias a todo momento.
Então eu vou lançar alguns workshops aí de meditação, de respiração, de consciência sexual e também eu estou desenvolvendo um programa de autorrealização muito lindo chamado Jaya, Jornada da Autorrealização Interna ao Amor. Um workshop de 2 dias, de 8 às 18, 20 horas, e que a gente vai trabalhar relações afetivas, relações familiares, gerenciamento de estresse, inteligência emocional. Eu quero também trazer alguns parceiros para falar sobre inteligência financeira, porque eu costumo dizer que existem 3 educações mais carentes no mundo: educação emocional, educação sexual e educação financeira. E no Jaya, que a palavra em sânscrito significa vitória, eu quero trazer essa oportunidade das pessoas se conectarem com isso, trazendo as referências da Arte de Viver, que foi a organização que me abraçou e que me despertou, a organização Vipassana, que é mundialmente conhecida por levar a técnica de iluminação do Buda, e trazer também toda essa minha bagagem e sistematizada em um programa para ajudar as pessoas a se autorrealizarem. Então tá chegando aí essa grande novidade. E onde é que as pessoas vão ficar conhecendo e saber dessas novidades? Quais são os canais? Massa. Então, estou cada vez mais aí investindo nessas redes sociais, né? Porque é uma forma de eu compartilhar minha mensagem. Então, o meu Instagram é Luciano Weber, Weber com W, W-E-B-E-R. Eu tenho um canal também com os parceiros que fala sobre o mundo do autoconhecimento, junto com o Eduardo Almeida, que você conhece. E meu WhatsApp eu posso estar compartilhando depois também para vocês aí. Vocês podem falar comigo através do 99214-2349. E é isso, podem ir lá falar comigo, sou super acessível, eu gosto muito de compartilhar o que eu aprendi, o que eu sei. Você falou aqui que trabalha com a irmão, Sim. mas é forma de falar ou é Sim. família Então, mesmo? meu irmão é um irmão que a vida me deu. É um Sim. amigo que viajou esse ano foi pra Índia comigo, tá em Miami agora, curtindo lá, mas logo tá voltando. E minha companheira também, minha namorada, minha esposa, né? A gente não é casado, mas é minha esposa. E eles também fazem as mesmas coisas que eu faço. Você falou de esposa, agora deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho certeza que um massa. bocado de gente vai estar Sim. fazendo esse questionamento. Sim. Como é uma pessoa que trabalha, né, um profissional que trabalha com toques, com tantra, como é a cabeça da companheira nesse momento? Eu sei que tá todo mundo fazendo essa pergunta. Então, outra coisa mais polêmica é que o nosso relacionamento é um amor livre. Então a gente percebe que a gente tem que trabalhar coisas nossas, como ciúme, apego e posse. E são os 3 pilares que acabam com os relacionamentos. Então, nesse amor livre, a gente está muito disposto a trabalhar isso. Ciúmes, porque é algo seu, é uma exclusividade de sentimento. A posse é você achar que o outro é seu. Você é dono, né? Você é o dono, olha que loucura. E amor é liberdade, né? E o apego é você achar que você é a única pessoa do mundo que pode levar prazer para aquela pessoa e pode proporcionar o bem-estar e a felicidade daquela pessoa. A minha companheira é muito consciente, então a gente vibra nas mesmas frequências de entendimento e de consciência e a gente tem um relacionamento muito lindo, muito leve, porque qualquer situação que tem, a gente para, medita, respira, se internaliza com nossos processos internos e depois compartilha com o outro. Então é um relacionamento muito tranquilo, muito leve, como elas fazem as mesmas coisas que eu também, ela já entende que é um processo profissional e que é dessa forma. Bacana, olha, muita história para contar. Se pudesse, passava aqui 2 programas com o Luiz falando com ele, mas eu quero que você volte, porque tem muita história aí, muitas técnicas, eu acho que cada programa dá uma técnica dessa daí. Agradecer muito a você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. E espero que os seguidores, os telespectadores possam te seguir e acompanhar, porque eu já estou seguindo e vejo quanta coisa bacana você fala. E é tão importante a gente se conectar com essas belezas, com essas coisas bonitas. Já tem tanta coisa ruim, tanta violência sendo compartilhada. E quando a gente encontra canais de conexões, de paz, de luz, né, de tranquilidade, nossa, isso dá um alívio muito grande. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores e fique à vontade para voltar quando você quiser. Pô, gratidão, já me sinto em casa aqui e é perceptível o seu brilho no olhar, então mostra que você é uma pessoa de amor e olha esse nome desse programa a propósito. E eu fico muito orgulhoso de mim por me conectar com pessoas como você, porque a prova é que eu venho nutrindo a minha energia. Porque o que chega pra gente é aquilo que a gente emana. Então se eu me conecto com pessoas especiais como você, a prova é que eu tenho me nutrido e estou no caminho certo, sabe? E a mensagem que eu deixo é gratidão. Gratidão não é só agradecer. É melhor do que obrigado, porque ninguém é obrigado a nada, né? Mas a gratidão nada mais é do que a mudança de um olhar, sabe? Para uma perspectiva mais amorosa, justa e evoluída. Quando você tem gratidão à vida, você percebe que vencedor e perdedor, os dois têm dor. E cabe a você qual a dor você vai olhar, sabe? O sofrimento existe para todas as pessoas, mas a essência é a felicidade de todas as pessoas.
Então aquilo que você dá foco é o que vai influenciar a forma que você vê a vida. E a gratidão é o combustível da felicidade. É o que vai fazer você olhar para a vida e ser feliz e ser grato por todos os presentes. Seja grato porque você respira. Porque quando você não respirar mais, aí não vai ter o que agradecer. É isso. Então, o objetivo do programa hoje foi esse aqui, tá escrito no peito do nosso convidado, né? Positive-se. Então, todo mundo na positividade, todo mundo na essência, se encontrando, né? Se conectando, que eu acho que isso é o mais importante. E faz parte do propósito, né? A gente fala de propósito, fala de carreira, de empregabilidade, mas a gente não pode esquecer da nossa essência e do nosso eu. Agradecer a todo mundo que assistiu e está nos assistindo, que nos acompanha. Próximo domingo, 22h30, programa Propósito aqui na Rede CNT. Um beijo para todo mundo.